Olá, sou a Ana da RP Sistemas. Vou mostrar para vocês a nota da versão do LeChef 3.71. Começando pelas correções. NFE saída, correção, cálculo, valor restante, forma de pagamento. Então, na nota de saída, na implementação da forma de pagamento, nós tivemos uma correção no cálculo do valor quando restava da forma de pagamento. Novas funcionalidades. Mesa e comanda, lançamento, exibir ou ocultar categorias produtos touch. Aqui nas configurações do sistema, na aba venda, mesa e comanda, vamos ter agora essa nova configuração, que é ocultar painel touch da mesa e aqui na comanda também. Eu vou deixar marcado na mesa e desmarcado na comanda para vocês verem a diferença. Vou abrir aqui a comanda para vocês verem, que é o padrão que a gente já tinha antes, tá? Desde quando alteramos o layout do sistema. Agora, quando a configuração está habilitada, ao abrir, ele não vai mais ter aquele painel touch ao lado direito, nem de categorias e nem de produtos, sendo obrigado sempre a utilizar aqui a lupinha para lançar os produtos e consultá-los, tá? Isso é opcional, então caso o cliente não queira aquelas informações laterais, você pode ocultar para ele, permanecendo somente o lançamento pela lupa. NFE saída, adicionada a opção de visualizar antes de enviar. Então aqui na nota, na NFE de saída, aqui no menu opções, a gente vai ter agora o visualizar antes de enviar. NFE saída, adicionada a finalidade complementar. Aqui na tela onde a gente seleciona as finalidades, vamos ter aqui por último a opção complementar. Alterações. Configuração, acessos, separação do acesso mesa e comanda. Então aqui nas configurações do sistema, na aba acessos, antes mesa e comanda eram juntos. Agora está separado. Então quando vocês atualizarem, por padrão, ele vai vir desmarcado. Aí vocês vêm habilitam os dois ou apenas um só, caso o cliente utilize apenas um módulo. Configuração, mesa e comando, opção para ocultar as categorias e produtos touch, que é o que a gente viu anteriormente aqui nesse lançamento das novas funcionalidades. Formas de pagamento, adicionado o tipo forma sem pagamento para NFE e NFC. Então aqui no cadastro de forma de pagamento, em tipo de forma de pagamento, vamos ter agora o tipo de forma sem pagamento para NFE e NFC. NFE saída, validação forma de pagamento sem pagamento. NFC enviar por e-mail, adicionado o arquivo XML em anexo. Então aqui no botão de enviar o cupom por e-mail, vai ser enviado junto ou anexo do XML caso esteja na pasta. Então, se estiver fazendo o envio e tiver na pasta o XML desse cupom, ele vai enviar por e-mail. Do contrário, vai só o PDF mesmo. Clientes, adicionado a opção órgão público governamental para pessoa jurídica. Então aqui no cadastro de clientes, pessoa física não vai estar liberado essa opção. Pessoa jurídica vai ter aqui o checkbox para colocar que é um órgão público governamental. Importação XMLs, importar campos RT. RT seria a nova regra tributária do IBS e CBS. A importação ela vai exibir na tela para a gente caso o XML tenha os campos novos da RT. Então aqui embaixo eu importei um XML que tem os dados da reforma tributária. E aqui ele vai trazer do XML essas informações. E aqui nos itens, a gente vai ter essa caixinha para visualização também. Esses campos aqui eles não são alteráveis, é apenas visualização. Produtos, guia fiscal, novo layout. Então aqui no cadastro de informações fiscais fizemos uma melhoria no layout. Então aqui a gente vai ter a parte de MCM e CFAP. Aqui vão ficar a parte de ICMS e as alíquotas. Parte de IBS e CBS separada aqui no campo, onde vai ter a classificação tributária da NFE e da NFCE. E também esses checkbox aqui que a gente vai explicar mais pra frente do vídeo. E na binha outros, código NP, os dados para gás, né, do dia de REN e peso. Então agora ficou aqui separado. Os botões de tributação continuam aqui abaixo e a funcionalidade deles continua a mesma. Novas funcionalidades da RT, IBS e CBS. Empresa adicionado o campo habilitar reforma tributária. Então ao atualizar o sistema, vocês vão perceber que vai ser adicionado aqui para vocês os campos novos de IBS e CBS com o padrão, que é o situações tributadas integralmente.
Porém, para ter uma validação nas vendas de NFC e NFE, dentro do cadastro de empresa, precisa estar habilitado essa flag aqui de reforma tributária. Ao habilitá-la aqui, ele vai estar com o campo da alíquota CBS aqui, porém esse valor aqui, ele é padrão, então recomendo vocês não mexerem, tá? Apenas habilitem ou desabilitem caso o cliente for utilizar ou não a validação. Então, caso ele for utilizar, vocês habilitem ou não aqui dentro dessa caixinha, mas é importante sempre verificar o produto, as alíquotas antes de vocês habilitarem e começarem a fazer as vendas, tá? Aí aqui também é o que eu mostrei que foi adicionado o campo do CBS, que é o padrão 0,9%. Aí aqui a gente teve também de alteração no cadastro de estados, que foi adicionado a alíquota de BS de UF, que é o 0,1%. A gente não tem visualização de cadastro de estados, então no momento, como todo mundo está padrão, o 0,1%, vai ficar apenas interno, essa informação vocês não vão conseguir visualizar. Futuramente isso será alterado conforme as novas regras serão liberadas. Mas, por enquanto, o cadastro de estados, a alíquota vai ser padrão, 0,1% para todos os estados, e vocês não conseguem visualizar por enquanto isso em tela. Cadastro de cidades, adicionado o campo alíquota IBS municipal, que é o 0,0%. Isso também vai ser padrão para todas as cidades, no momento, por enquanto, até alguma alteração futura. E o cadastro de cidades vocês conseguem visualizar. Então, aqui no cadastro de cidades, ao vocês abrirem aqui o cadastro, ele vai ter aqui a alíquota de IBS do município. Porém, como todo mundo está com essa alíquota padrão zero, ele vai trazer zero e vocês não têm necessidade de alterar no momento, porque está padrão para todo mundo o 0,0%. Produtos, guia fiscal adicionada guia IBS e CBS. Aqui dentro do cadastro de produto, informações fiscais, a gente vai ter aqui os campos IBS e CBS. Tá? Aqui dentro a gente vai ter as alterações de classificação tributária para NFE e classificação tributária para NFE. Vocês vão reparar que os campos de CST, NFE e CST e NFC, eles estão bloqueados. Vocês não conseguem fazer a alteração deles de forma manual. Para fazer essa alteração, somente alterando a classificação tributária, tá? Aí, ao alterar a classificação tributária, alteraria o CST. Porém, novamente, a gente reforça que qualquer tipo de alteração que vocês façam aqui, é indicado que vocês sempre verifiquem com a contabilidade qual a forma correta de fazer o preenchimento. Ao atualizar o sistema, por padrão vai vir dessa forma, que é o 0001, tá? Tanto para NFE quanto para NFCE. E se a contabilidade pedir alguma alteração, vocês alterem de acordo com o que eles solicitarem. Sempre solicitem isso para a contabilidade de vocês para preencher certinho de acordo com o que eles passarem. Não indicamos que você faça qualquer tipo de alteração por conta própria, tá? Mas aqui voltando, o campo CST, NFE e CST e NFC não vai ser alterado manualmente, só será alterando a classificação tributária e aí, de acordo com a classificação tributária, altera o CST correspondente a ela. Produtos, sugestão, classificação tributária CST-RT pelo NCM. Isso daqui, pessoal, a gente, como comentei, vai vir por padrão essas informações aqui, de acordo com o que foi passado, né, para essas mudanças. A gente tem algumas exceções que podem ter NCMs, que são sugestões do governo em anexos, em artigos, que eles podem estar sendo utilizados com outras classificações aqui dentro. No caso, mesmo que seja uma sugestão, uma exceção, esse NCM pelo governo, novamente a gente pede para vocês confirmarem com a contabilidade se eles aconselham fazer essa alteração. Então, aqui no caso, a gente vai ter a sugestão, quando alterar o NCM que tiver mais de em classificação tributária, para você colocar aqui como opção. Eu vou colocar um NCM que tenha mais de uma classificação tributária para mostrar a telinha para vocês. Coloquei esse NCM aqui do meu produto e ao informá-lo, a gente percebe que ele abriu uma telinha aqui, tá? Que é uma sugestão de classificação tributária. Por que que isso aconteceu? Como eu comentei, esse NCM ele cai numa exceção, tá? Essa exceção indica como sugestão de que esse NCM pode estar utilizando um desses três tipos de classificação tributária, tá? Aí nessa parte que é o que a gente indica que vocês verifiquem qual que é o ideal pela sua contabilidade e se será necessário
mudar. Então, vocês sempre verifiquem com a contabilidade. Aí, qual eles forem preferir, vocês vão selecionar aqui. Percebam que aqui, essa exceção, a regra a essa exceção, a gente tem aqui anexado a RT referente ao que foi feito para a exceção desse NCM. Então, você selecionando qual que vai ser essa exceção, ele vai ser alterado automaticamente aqui, tá? E vai alterar também a alíquota, a classificação da NFC. É importante vocês sempre ficarem atentos nessas alterações, porque nem todas as classificações tributárias de NFC têm para NFC também. Então, pode ser que a gente utilize aqui uma classificação na NFE que não vai existir para NFC. Então, isso também é bom acertar com a contabilidade qual que é o ideal está sendo preenchido aqui dentro, quando for necessário entrar dentro dessa regra de exceção de NCMs. Nova rotina de sugestão, classificação, reforma tributária, que seria isso aqui que a gente viu agora. Fechando um pouquinho aqui o cadastro, eu vou vir aqui para vocês no Abstock, em sugestão de classificação, porque aqui acredito que vocês vão ter algum auxílio também utilizando esse módulo, tá? Aqui é uma sugestão, tá, gente? Então, assim, novamente, a gente coloca que vocês precisam ver com a contabilidade de vocês o correto. Aqui é uma sugestão de classificação, não é algo concreto, não é fixo. Então, vocês verifiquem com a contabilidade de acordo com a necessidade de cada cliente. Sugestão de classificação vai aparecer os produtos que têm NCMs utilizados dentro dos produtos que têm com o governo a exceção dentro da regra que eles colocaram. Então, aqui eu tenho bastante produtos, tá? Aqui, o que acontece? Vou pegar um item aqui, por exemplo, esse 15. Ele usa esse NCM aqui. Como ele foi atualizado no cadastro dele, a gente está utilizando a tributação padrão, que é o 0001. Porém, a gente tem uma regra de exceção pelo governo de que esse NCM aqui pode ser utilizado essa TRIB, que é a classificação tributária. Por isso que esse item caiu aqui. Aí vocês podem fazer essa alteração desse item de acordo com o que a contabilidade passar para vocês, se realmente eles peçam para fazer essa alteração. Aí aqui dentro a gente montou essa tela para tentar facilitar para vocês, para alterar caso seja necessário os produtos que caem dentro dessa regra de exceção, caso a contabilidade solicite para vocês a mudança. Então, vocês podem aplicar a solicitação item a item, tá? Caso for necessário. No caso de itens que tem mais de uma regra de exceção, vai aparecer aquela mesma telinha lá do cadastro de produto que a gente viu para selecionar qual que vai ser a regra selecionada da classificação tributária. E vocês podem fazer item a item aqui, ou aplicar sugestões em geral. Ao aplicar a sugestão em geral, ele vai colocar aqui para a gente, quando tiver um só, ele vai adicionar e vai alterar. Então, aqui no nosso caso, esse NCM usava essas duas tributações. Como ele achou uma regra nova de exceção lá pelo governo, ele alterou a regra aqui, a classificação tributária, para a regra que a gente tem aqui do governo, tá? Então, aqui no caso que eu tenho mais de um, ele vai aparecer o nome do produto e quais que são as classificações tributárias de acordo com a exceção daquele NCM. Aí vocês vão selecionar, desde que faça isso uma vez, se tiver mais itens ele vai ficar aparecendo na tela, até a gente selecionar todos. Isso é importante fazer com muito cuidado, prestando muita atenção, com o auxílio da contabilidade, para não incluir nenhuma informação incorreta para o cliente depois. Feita a alteração de todas as sugestões aqui, ele não vai estar validando ainda, ele vai estar aqui os que foram alterados em verdinho. Para validar isso dentro do cadastro, é importante que vocês cliquem no botão confirmar. Se vocês só alterarem e fecharem, não vai validar essa informação alterada aqui. Então, a gente clica em confirmar. E aí sim ele vai fazer a alteração desses itens. Abri aqui e vocês reparam que tem ainda dois itens que a gente alterou, que ficou aqui. O que provavelmente acontece? As sugestões de exceções desse item pode ser que cabe apenas a NFE e não a NFC, ou apenas a NFC e não a NFE. Então, provavelmente, isso daqui ele precisa verificar de forma manual se a classificação tributária vai ser validada para NFE e NFC ou é somente em um. Então, às vezes pode ser que essa classificação tributária ela tenha para NFE e não tenha para NFC, por isso que ele continua aqui.
NFE saída, produtos adicionados campos à classificação tributária do CST-RT. Então, aqui dentro do preenchimento do item, a gente vai ter a classificação tributária também. Então, ao adicionar o item, ele vai trazer a classificação do item do que está lá no cadastro, podendo ser alterado aqui dentro. NFE saída, produtos adicionado à tela parametrização, base de cálculo RT. Então, aqui dentro também do item, a gente tem os parâmetros RT, que aqui a gente pode marcar ou desmarcar o que não quer que seja calculado ou removido da base de cálculo da RT, que seria o IBS e o CBS. Então, caso o seu contador fale que o valor de despesas do item, ou PIS ou ICMS não deve ser calculado dentro da base de cálculo da RT, você tem a opção de editar e não colocar essa opção que eles deram. Então, o exemplo que eu dei, a gente tem aqui todas as flagzinhas, então o que adiciona na base e o que remove da base. Se o contador falar que o PIS, o CMS ou qualquer informação não deve ser calculada na BC, vocês podem vir e desmarcar a opção que ele falou que não deve ser feita e não vai adicionar ou remover dentro da base de cálculo desse item na BC e na emissão da NFC e na emissão da NFE já está feito a integração com a reforma tributária para emissão, tanto da NFC, cupom fiscal, quanto da NFE, a nota fiscal. Vou deixar aqui na tela para vocês no final do vídeo, escrito todas essas informações que eu passei referente à classificação nova, a RT, todas as informações que a gente pode estar passando para vocês de preenchimento. Então, acredito que vocês possam agora pausar o vídeo e fazer uma leitura bem aprofundada aqui para visualizar melhor essas informações.